Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conflitos que, sinceramente, mudaram o mundo para sempre. Um evento que não só redesenhou mapas e derrubou impérios, sabe? Mas que também mostrou para o mundo uma escala de guerra industrial que ninguém nunca tinha visto. Uma escala terrível. E essa é a pergunta que fica, né? Como é que o assassinato de uma única pessoa pode levar a 20 milhões de mortes? Parece uma coisa impossível, desproporcional. Mas acredite, foi exatamente isso que aconteceu. E é isso que a gente vai desvendar. Então, vamos lá. Tudo começa com um único evento. Uma faísca, lá em Sarajevo. Um momento, um ato de violência que virou o estopim de um incêndio que literalmente consumiu o mundo todo. Olha só como a coisa acontece rápido. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando é assassinado. Ok, um crime regional, certo? Só que não. A coisa escala, e muito rápido. Um mês depois, o império dele declara guerra à Sérvia. E é aí que a situação sai completamente de controle. Sabe por quê? Por causa de uma teia de alianças militares que já existia. Uma rede complexa, construída em cima de décadas de rivalidade e desconfiança. Quando um país entrou, o outro foi obrigado a entrar também. E assim por diante. Em questão de dias, as maiores potências da Europa estavam todas sendo arrastadas para a guerra. Pronto. A faísca virou um incêndio global. E agora a gente precisa entender como é que o mundo se dividiu, quem ficou de cada lado nessa briga. Basicamente, o mundo se partiu em dois. De um lado, a gente tinha a Tríplice Entente, ou os aliados, França, Reino Unido e Rússia. E depois um reforço de peso entrou nesse time, os Estados Unidos. Do outro lado do campo, as potências centrais. Quem eram? Principalmente a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Foi o choque desses dois gigantes que transformou uma briga de vizinhos, digamos assim, numa guerra mundial de verdade. E o resultado disso tudo? Olha esse número. Mais de 30 países acabaram entrando no conflito. E não pense que foi uma guerra só na Europa, não. Longe disso. Tivemos batalhas na África, na Ásia, milhões de soldados de todos os continentes foram mobilizados. Aí a gente entende a escala. Foi realmente global. Ok, mas como é que foi lutar nessa guerra? A forma de combater mudou completamente, sabe? E deu início a uma era nova, uma era brutal de conflitos militares. Para entender melhor, a gente pode dividir a guerra em três grandes fases. A primeira foi a chamada Guerra de Movimento. A ideia, a ilusão, era de que seria uma coisa rápida, mas essa esperança acabou logo e deu lugar a um verdadeiro pesadelo, a Guerra de Trincheiras, um impasse horrível que durou anos. A fase final, que realmente decidiu tudo, só veio com a entrada dos Estados Unidos. Eles sim desequilibraram a balança de poder e levaram à derrota final da Alemanha. E é fundamental a gente parar um pouco e entender o que foi essa tal de guerra de trincheiras. Imagina só, exércitos inteiros cavando valas de quilômetros e ficando presos ali, às vezes por anos, em condições que a gente nem consegue imaginar. O resultado? Uma guerra de puro desgaste. O objetivo não era nem conquistar território, era só esgotar o inimigo. Isso causou um número de mortes absurdo, inacreditável, por avanços que às vezes eram de poucos metros. Pois é. Foi a primeira grande guerra industrial da história. A tecnologia que deveria trazer progresso, aqui, trouxe novas formas de matar. Foi aí que vimos o uso em massa de armas químicas, como os gases tóxicos. Uma coisa terrível. E tem mais um detalhe importante. Pela primeira vez, a população civil, quem não estava no campo de batalha, foi mobilizada em massa para trabalhar nas fábricas de armas. A sociedade inteira virou parte do esforço de guerra. E claro, toda essa brutalidade, essa escala gigantesca, teve um preço. Um preço humano que nunca tinha sido visto antes. Vamos tentar colocar em números o custo terrível que o mundo pagou por esses 4 anos de guerra. Para a gente ter uma noção da dimensão humana, dá uma olhada nesse número. Mais de 70 milhões de soldados. 70 milhões! Gerações inteiras de jovens de todos os cantos do planeta foram simplesmente enviadas para os campos de batalha. E desses mais de 70 milhões que foram lutar, o resultado é esse. Perto de 20 milhões de pessoas morreram. 20 milhões. E isso contando militares e civis. É uma perda de vidas numa escala que o mundo simplesmente nunca tinha visto. Sem falar na destruição material que deixou a Europa em ruínas. Até que, finalmente, em 1918, as armas se calaram. Com a rendição da Alemanha e dos seus aliados, a guerra acabou. Mas aquele silêncio nos campos de batalha era enganoso. Ele deu início a um capítulo totalmente novo. A difícil e talvez impossível tentativa de construir uma paz que durasse.
porque as consequências dessa guerra foram sentidas por décadas. Na verdade, de muitas formas, elas moldam o nosso mundo até hoje. O legado desse conflito, o que veio depois, é tão importante quanto a própria guerra em si. E uma das consequências mais imediatas e mais chocantes foi essa aqui: o fim de impérios que existiam há séculos. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, eles simplesmente desapareceram do mapa. E das cinzas deles, novos países nasceram. O mapa político do mundo foi literalmente redesenhado do zero. Mas aqui a gente chega na grande ironia, na grande tragédia do pós-guerra. Foi assinado um acordo, o Tratado de Versalhes, que em tese deveria selar a paz de uma vez por todas. Só que ele impôs condições tão duras, tão humilhantes para a Alemanha, que o efeito foi o contrário. Muitos historiadores concordam que, em vez de paz, o tratado plantou as sementes da raiva, da crise e contribuiu diretamente para a ascensão do nazismo e, no fim das contas, para uma nova guerra mundial. Então, a reflexão que fica é essa: a chamada guerra para acabar com todas as guerras, será que ela cumpriu essa promessa? Ou será que o seu final, a forma como ela terminou, apenas preparou o terreno para um conflito ainda mais terrível só 20 anos depois? É uma pergunta que até hoje ecoa pela história.